Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Yeah, baby! Hoje eu tenho uma história bem assustadora, bem punk assim mesmo, porque hoje eu vou falar de uma das lendas, das entidades do folclore que são mais barra pesada, sabe? Uma daquelas lendas que se você encontrar, não tem o que fazer, você se ferrou. Se fodeu! E basicamente essa lenda ela gosta de atacar crianças, levar essas crianças embora, devorar essas crianças, coisa do tipo. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, deixa lá nos comentários o que você achou dessa história, sugestões para próximos vídeos, o que você quiser falar, vai lá e fale e é nóis, tá? Tá bom, eu não vou aguentar mais! Alguns dias atrás eu vim aqui e contei uma das histórias do Igor, um amigo meu lá de Recife, que veio passar uns dias em São Paulo, a gente se encontrou, comeu uma pizza, ele contou as histórias deles lá, que é engraçado pra caramba, que estão aqui no canal, uma já tá, a outra vai vir. Será que não? No futuro vai estar tudo aqui. E aí, uma das histórias que eu contei dele envolvia uma brincadeira do chamado Cai Cabra, que é, né, em volta da goiabeira. Inclusive, depois que eu contei essa história, muitas pessoas vieram me procurar falando que eu tenho que fazer um vídeo sobre histórias de goiabeira, porque parece que tem um monte de coisa punk com goiabeira. E realmente eu já tinha escutado algumas coisas assim de assombrações que ficam na goiabeira, lugares mal assombrados que tem uma goiabeira, um negócio meio estranho assim. Acho que eu já até contei aqui no canal uma ou duas histórias que tem goiabeira. Isso era uma coisa que eu não tinha me atentado e agora eu vou pesquisar, pra você ver como é que é. Mesmo 15 anos de folclorista, nunca tinha percebido que a goiabeira era um negócio tão sinistro assim. E olha que eu já vi simpatia com figueira, já vi simpatia com... já vi coisa com Dama da Noite, com Pé de Amora, e nunca tinha me atentado que tinha muita história com goiabeira. Deve ser alguma coisa meio que igual de encruzilhada, né? Não sei. E beleza, voltando, aí era a brincadeira do Cai Cabra e eu comentei que existia a lenda da cabra cabriola. E hoje é sobre ela que eu vou falar. Vou explicar mais ou menos o que é a cabra cabriola, o que dizem sobre ela, como ela surgiu, como ela é, e vou contar um relato. Uma pessoa que diz que a cabra cabriola quase pegou ele e o irmãozinho dele lá em Recife, lá há muitos anos atrás. Meu Deus. Bom, a cabra cabriola é uma cabra. Aí as lendas, né? Como toda lenda do folclore, ela tem as suas variáveis, né? Seus traços diferentes, seus contextos diferentes e formas diferentes de se descrever, de contar da onde ela vem ou como ela é. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A maior parte das versões de descrições da cabra cabriola, ela é uma cabra muito grande, quase do tamanho de um homem, só que porém ela continua sendo uma cabra e ela consegue andar em duas patas, porém ela não tem uma fisionomia humanoide, ela não tem umas características humanas, ela só consegue meio que andar como se fosse um homem, alguma coisa assim, mas ela continua tendo o formato de cabra. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Outros dizem que ela é uma cobra humanoide, ela é tipo um Krampus, assim. O negão vai colocar aqui a imagem do Krampus. É um bichão assim com formato de corpo de um homem, só que com feições de cabra, rosto de cabra e patas. O que não muda nas lendas é o seguinte: os olhos dela são vermelho, 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 como se fosse essa luz, e incandescentes, como se pegassem fogo. Eita porra. Os dentes dela eram dentes pontiagudos como os dentes de um tubarão, sabe, serrilhados assim, e que ela, quando ela fazia barulho com a boca assim, a fumaça que saía da boca dela era como se fosse fumaça de fogo. E algumas lendas dizem que ela até solta fogo pelo nariz, mas isso são variações que eu tô comentando com vocês. E aí algumas lendas dizem que ela fala, outras lendas dizem que ela só faz os barulhos assim, tipo de cabra, mas de forma muito sinistra. Eles dizem que é uma criatura diabólica mesmo. Aí eu fui procurar um pouco mais sobre a origem dela e o que eu encontrei de fator histórico, que é uma coisa que foi herdada pelos colonizadores, que é uma lenda parecida com lendas portuguesas e espanholas, só que claro, como tudo que chega no Brasil teve as suas adaptações. E aí o que é europeu, eu não vou ficar comentando muito, mas aqui no Brasil chegou como uma entidade que se manifesta nesse formato de cabra. E aí tem todo aquele misticismo do bode, da cabra, tá ligado ao coisa ruim, a mochila de criança.
É você, Satanás. Mas enfim, outros dizem que é uma cabra que passou por algum ritual de magia negra e ali deu errado e o espírito do capiroto, um espírito do outro plano maligno, incorporou ali e passou a usar aquele corpo ali pra andar pela terra. E aí o que eu tenho pra falar também sobre a cabra cabriola é que é o seguinte, ela também tá dentro da família dos bichos-papões. E eu sei lá, porra. Tem aí, eu já contei a história aqui da Cuca, já contei a história do Tutu, que é o Homem-Porco. Eu contei umas 3 ou 4 histórias aqui que são criaturas que são da família dos bichos-papões, que são criaturas que assustam e atormentam as crianças, que os pais geralmente usam essa lenda para disciplinar ou educar o filho. Usavam, né? Isso mais década de 90, década de 80, enfim. E aí, dentro dessa crendice popular que os pais ficavam falando que o bicho vinha pegar, a manifestação do mal criou a forma dessa cabra e passou realmente a pegar crianças, principalmente ali na região do Recife, região do Pernambuco, Piauí, interiorzão ali, onde eles falavam que tinha uma cabra e em algumas noites saíam pela rua pegando as crianças mal criadas ou as crianças que estavam por ali aprontando, perdidas na rua no horário que não deveriam estar. E as lendas são bem pesadas, dizem que ela devorava as crianças, que ela raptava as crianças. Tem as literaturas de cordel, uns negocinhos aqui e ali, mais pesadões, e tem os mais leves que falavam que jogava num saco, né, como o homem do saco, e levava a criança embora. Eu? Não sabia. E aí é mais ou menos isso e como funciona. Ah, e uma coisa importante também é que eu cheguei a ver lendas onde diziam que a cabra podia ficar gigante e assustar muitas pessoas, ela aumentava de tamanho, e outras que diziam que ela até flutuava. Não, nada a ver, irmão. O negócio já vai... Aí eu já acho que vai virando Pokémon, vai evoluindo, aí eu já acho que é muito. Basicamente, isso é a cabra cabriola. E aí o Negão colocou as imagens aqui, vocês viram mais ou menos como que é o negócio, como ela pode ser, como ela é, enfim. Agora eu vou contar pra vocês o relato. Uma pessoa que me contou, enviou aqui, comentando que um dia... Senta que lá vem a história. Uma bela noite, onde estava só ela e os irmãos mais novos em casa. E aí tinha uns irmãos bem novinhos, bebês assim. E tinha ela e um irmão mais velho que ficava em casa tomando conta das crianças e tomando conta da casa quando os pais trabalhavam. E aí eles cresceram com isso aí anos 80, tá? Seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! Recife, interiorzão lá do Pernambuco, lá. Enfim, áreas periféricas ali próximas de Recife. E aí os pais trabalhavam. O pai dele trabalhava em coisa que era ligado a caminhão, arrumar lona de caminhão, coisa do tipo. E a mãe era cuidadora. Ela cuidava de idosos, cuidava de pessoas que estavam com enfermidade, precisando. Era uma espécie de enfermeira particular. E aí, algumas noites, eles ficavam sozinhos em casa. Com ele eram 5 irmãos. E um mais próximo, ele já com 8, 9 anos. E o outro irmão ali com 6, 7 anos e os outros bebezinhos. E aí, a mãe fazia eles cuidar. E quando que ele tinha que cuidar dos irmãos, ele não podia dormir. Ele ficava ali, sabe, tomando conta da casa e tudo, enfim. E a mãe sempre falava, o pai sempre falava, não abusa, não fica na rua, é perigoso, tem pessoas ruins e tem coisas sobrenaturais que podem te pegar. Ele não dava muita moral nessa ali. E outra coisa, as casas não eram muito próximas onde ele morava, as casas eram mais afastadas. Então, para você ter a ajuda de um vizinho, não era uma coisa simples, entendeu? Às vezes você podia gritar que ninguém ia nem te escutar do outro lado. E beleza, e a mãe falava, deu 8 horas, 9 horas pra dentro da casa, fecha tudo, não fica abusando, porque... Tem muita coisa ruim aí andando pela rua depois, à noite. Depois de certo horário tem muita coisa ruim. E ele, moleque merdeiro, não deu muita moral. Ficou brincando de chutar bola com o irmão na frente da casa. Até um horário assim que passou. Até que o irmão dele falou, olha aquilo lá no mato. E eles olharam de longe e viram como se fosse 2 bolas de fogo assim, 2 olhos, bem assim, que se mexiam, só observando eles. Aí ele falou que quando ele viu aquilo, ele teve uma sensação muito ruim, correu para dentro com o irmão, se trancaram e ficaram só de butuca olhando. Aí ele foi e conferiu se os irmãos mais novos já estavam dormindo, deitados, trancou eles todos num quarto e ficaram olhando. Ele falou que durante a noite toda ele escutou passados, como se fossem cascos, né? As patas andando em volta da casa e fazendo um grunhido.
E as poucas vezes que eles tiveram coragem de olhar pela janela, tinham a sensação de ver uma criatura meio esquisita, sabe, com chifres andando em volta da casa. Um cheiro muito forte de enxofre, um negócio assim. E eles lá. E aí chegou a bater na porta, chegou, sabe, a grunir na porta pra entrar, forçar, mas não conseguiu entrar. E aí eles passaram a noite inteira com aquele cagaço, passando por essa situação. Aí beleza, aí chegou outro dia, deu de manhãzinha ali o horário, a mãe voltou pra casa, aí demorou mais um pouco, o pai voltou. Aí ele tava com aquela cara de acabado, aí ele contou tudo o que aconteceu pra mãe e pro pai dele, que na hora já foram conversar com o vizinho, aí vai conversa pra cá, conversa pra lá, num lugar não muito distante dali falaram que tinha sumido um bebezinho, e tudo aquilo lá. Aí depois disso chamaram o padre, chamaram a galera ali pra fazer uma oração em volta da casa, e eles criaram algumas estratégias para que um vizinho pudesse ajudar o outro quando tivesse um tipo de situação desse tipo. E depois de muitos e muitos anos, ele falou que um cara que tava um dia lá de boa, voltando pra casa durante a madrugada, disse que passando muito próximo de onde ele morava, disse que viu a bendita, sei lá, a criatura demoníaca da cabra cabriola parada numa mata de longe observando. Oh my God! Só que é o que dizem, que ela não ataca adultos, ela ataca crianças, né? E aí ficou isso aí, essa historinha aí que eu tinha pra contar pra vocês hoje. Se vocês gostaram, curtam, comenta lá, fala aí qual outra lenda do folclore vocês querem que eu conte aqui. Nossa, eu tenho uma muito boa que eu tô pra gravar também, que é um bagulho bem sinistro também, só que aí eu vou sair lá do Nordeste e vou pro Sul, que é a história do Barba Ruiva, que é bem, esse pique também bem esquisito. É uma lenda aí que chegou um relato pra mim esses dias e eu nunca contei ela aqui no canal. Então pra não perder essa também, se inscreva aí, beleza?